Medida de tendência central. Média aritmética. Já estudamos isso em algum momento anterior. Vamos voltar ao foco com uma ênfase melhor. É a medida mais básica de tendência central. Haja vista que, se houverem valores muito altos ou muito baixos, em relação ao conjunto estudado, influenciará no valor central. A média aritmética é o somatório de todos os valores de um conjunto dividido pela quantidade de valores. Entenderam? Vamos explicar. Em uma sala de aula, temos alunos com as seguintes idades: 14, 15, 17, 18, 13 e 19. O somatório destas idades será 14 mais 15 mais 17 mais 18 mais 13 mais 19 igual a 96. Quantos alunos estamos analisando? Meia dúzia, muito bem. Desta forma, a média vai ser o quê? O somatório da idade dos alunos dividido pelo número de alunos. 96 por 6, 16 é a média. Observe que a média está coerente com as idades. Vamos analisar a média das seguintes idades: 14, 15, 17, 18, 13 e vamos substituir o 19 por 90. Somatório das idades, vamos encontrar 167. Quantas idades temos? Meia dúzia, ok. Então, a média será ok. O somatório da idade dos alunos, que é 167, dividido pelo número de alunos, que é meia dúzia. Encontraremos 27,83 de média. Observaram como a idade de 90 afetou a média, ou seja, o valor mais central? Média aritmética ponderada. O que muda em relação à anterior? Possui o diferencial peso, que nada mais é do que a quantidade de um determinado valor. Veja o exemplo: 14, 14, 14, 16, 16. Como vamos tirar a média ponderada? Quantos alunos do número 14 existem? Perdão, quantos número 14 existem? 3. Quantos números 16 existem? 2. Quem será o divisor? Será a soma dos pesos. Média ponderada será 3 vezes 14, porque o 14 aparece 3 vezes, mais 2 vezes 16, porque o 16 aparece 2 vezes, dividido pela soma dos pesos, ou seja, 3 mais 2. Vamos obter 52 mais 32 dividido por 5, ou seja, 84 dividido por 5. Nós vamos encontrar como média ponderada 16,8. Vamos aprofundar mais um pouco. Como saber quanto um valor se distancia da média? Já ouviram falar em desvio padrão? Vejam que facilidade. Variância. Dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, a média. Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média. Mas quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Está entendido? Vamos lá, vocês vão entender. Vamos ao exemplo. Uma escola tem essa tabela formada por turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano. E essa tabela expressa a quantidade de alunos acima da média no primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. Nosso exemplo, vamos analisar a média dos alunos do 6º ano.
5, que é no primeiro bimestre, mais 8, que é no segundo bimestre, mais 10, que é no terceiro bimestre, e mais 7, que é no quarto bimestre. Dividido por 4, que são 4 bimestres. Vamos ter 30 por 4, vamos botar 7,5. Então, a média de alunos acima da média nos 4 bimestres é de 7,5. Bom, temos uma ideia, temos um horizonte, mas esse valor ainda não é ainda suficiente para entender com maior precisão essa informação da média. Vamos calcular então a variância. Variância é representada pela letra sigma ao quadrado, que é o somatório de cada valor menos a média e o seu resultado elevado ao quadrado, por cada número, dividido pelo número de amostra, de observações, que são 4 menos 1. No sexto ano, já sabemos que a média é 7,5. Será primeiro bimestre 5 menos 7,5, o resultado elevado ao quadrado, mais 8 do segundo bimestre, menos 7,5, o resultado elevado ao quadrado, mais 10 do terceiro bimestre, menos 7,5, o resultado elevado ao quadrado, mais 7 menos 7, que é o quarto bimestre, menos 7,5, que é a média, e o resultado elevado ao quadrado, dividido pelo número de amostras, que é 4 menos 1, conforme a fórmula de variância. Vamos ter menos 2,5 ao quadrado, mais meio ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado, dividido por 3. Vamos encontrar aqui no total 4,33. Ocorre uma variação de 4,33 em relação à média. E o tal desvio padrão? Calma, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Se a variância é representada por sigma ao quadrado, o desvio padrão é representado por sigma. É só isso, gente. Então, desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 4,33, que é o que nós encontramos no cálculo anterior. O desvio padrão será o valor de 2,08. Da tabela, em relação aos alunos do sexto ano, a diretora pode dizer que são 7,5 alunos acima da média, com um desvio padrão de mais ou menos 2,08. Calma que não acabou. Vamos fazer o cálculo do erro padrão? Cachorrinho bonitinho. Erro padrão. O erro padrão é fácil. O que é o erro padrão? É o desvio padrão dividido pela raiz quadrada da amostra. Tão fácil. Olha só. O desvio padrão que calculamos foi 2,08. Raiz quadrada da amostra. A nossa amostra tem quantos elementos? 4. São 4 bimestres. Então, a raiz quadrada da amostra vai ser a raiz quadrada de 4. Então, será 2,08 dividido por 2. O erro padrão vai ser de 1,04. Não é fácil? Número de alunos acima da média, 7,5, mais ou menos, com um erro de mais ou menos 1,04. Tranquilo? Não é difícil não, gente. O que nós vamos fazer agora? Vou passar um exercício para vocês. Vocês vão lá no meu site, pegam o exercício. É aquela tabela da escola. Vocês vão calcular erro de estimativa, desvio padrão, variância e média de todas as turmas. Lembrando, é bom lembrar que vai que vale ponto. Até mais, gente. Perdão, me despedi cedo demais. Vou fazer um exemplo com vocês. Ah, pegadinha do padrão. Vamos calcular o pessoal do oitavo ano. A média do oitavo ano será 11 mais 9 mais 5 mais 10 dividido por 4. 35 por 4, 8,75. É a média dos alunos acima da média nos 4 bimestres. Beleza? Vamos agora à variância.
Como sabemos, é cada elemento menos a média e o resultado elevado ao quadrado. 11, que é do primeiro bimestre, menos a média é 8,75, o resultado elevado ao quadrado. Mais 9, que é o segundo bimestre, menos 8,75, que é a média, o resultado elevado ao quadrado. Mais 5, que é do terceiro bimestre, menos 8,75, o resultado elevado ao quadrado. Mais 10, que é o quarto bimestre, menos 8,75, que é a média, o resultado elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de amostra, o número de amostra, menos 1. São 4 bimestres, são 4 amostras. Vamos ter 2,25 ao quadrado, mais 0,25 ao quadrado, menos 3,35 ao quadrado, mais 1,25 ao quadrado, dividido por 3. Então, a nossa variância será de 6,91. Ok? Ocorreu uma variação de 6,91 em relação à média. Alta, hein? O desvio padrão. Bom, a variância calculamos 6,91. Então, o desvio padrão será a raiz quadrada de 6,91. O desvio padrão será 2,63. Fácil. E o erro padrão? Vai ser o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de amostras. Será 2,63 dividido pela raiz quadrada de 4. Será 2,63 por 2, será 1,31. Número de alunos acima da média, 8,75, com um erro de estimativa de mais ou menos 1,31. Olha, continua valendo o exercício que eu vou passar. Você já tem 2 feitos. Vamos fazer mais 2, ok? Um abraço a todos e espero. Vou marcar em sala a data para me entregar o exercício. Um grande abraço.